Vale a pena plantar o próprio alimento? Claro que vale. Aprender a plantar o próprio alimento é saber sobre a coisa mais fundamental da nossa vida, saber de onde vem o nosso alimento. O alimento é todo dia, assim como água tu usa todo dia. E a gente não tem essa cultura de aprender a produzir o próprio alimento, saber estocar o próprio alimento, ou seja, ver o que é essencial plantar, como é que você também processa esse alimento. O alimento sempre foi uma ferramenta de dominação, através da escassez de alimento, através do controle dos sistemas de produção de alimento, uma nação se sobrepõe à outra, uma tribo se sobrepõe à outra. Então, quando a gente fala de saber cultivar o próprio alimento e procurar cultivar isso, mesmo que num pequeno espaço, a gente está falando sobre independência, sobre você saber das coisas mais fundamentais das quais você depende para viver. É por isso que a gente incentiva tanto que as pessoas aprendam a plantar, porque isso é um assunto de base. Você vai entrar numa relação com a planta e com o solo, onde você vai entender uma série de processos naturais fundamentais para a vida. E isso tem um reflexo na nossa saúde muito importante. Não é só a colheita saudável que você pode ter quando você planta o seu alimento, mas plantar, aprender a plantar, te traz uma série de outras compreensões que também são coisas elementares. Você entender sobre processos naturais, você entender sobre o funcionamento da água, você vê a semente germinar e a planta cumprir todo o seu ciclo. Tudo isso faz parte da lógica de funcionamento do nosso planeta. E tudo que a gente precisa é conhecer o nosso mundo, saber como o nosso mundo funciona para poder se relacionar com ele, de forma que os nossos sistemas produtivos, a nossa cultura e tudo que a gente faz estejam em harmonia com esse ambiente, porque nós somos dependentes do mundo natural. E o ato de plantar, na verdade, foi o primeiro ofício do homem, foi agricultor. Então, no momento que a gente está plantando o nosso alimento, a gente também está em contato com a natureza, está em contato com o ar, ou seja, está exposto à luz do sol, está tomando sol, está metendo a mão na terra. Esses são elementos que estão ligados diretamente à saúde. Só o fato de estar plantando o próprio alimento já traz uma satisfação. E a questão é que para plantar tu tem que estar ao ar livre, você tem que estar em contato com o sol, em contato com a natureza, com os sons que a natureza te oferta. Tudo isso é saúde, porque a satisfação da gente colher o próprio alimento, colher o que a gente plantou, não tem preço, tem valor. E é isso que a gente está falando, o valor de plantar o próprio alimento. Vale muito a pena porque você vai adquirir um conhecimento fundamental para a vida que tem a ver com a sua existência mais primordial e básica, tanto se você planta como se você não planta. Mesmo que você não vá plantar o seu alimento, se você se interessar pela agricultura, você vai ser um excelente consumidor. Você vai saber o que você deve consumir, você vai conhecer melhor o seu alimento, saber se ele é um alimento envenenado ou um alimento limpo, vai saber sobre a sazonalidade dos alimentos, que tem tudo a ver com o que você deve ou não comer em certas épocas do ano. Portanto, aprender a plantar é uma das coisas mais elementares. Entender como o processo da comida funciona, como é que ela chega na sua mesa, e isso cria conexões mais amplas de saúde com a sua família, com a comunidade ao redor. É uma questão também de soberania alimentar, ou seja, isso teria que ser uma obrigação as pessoas saberem plantar o próprio alimento. Porque soberania alimentar não se trata de um grande sistema centralizador que produz alimento para 8 bilhões de pessoas. É exatamente o contrário disso. É cada um provendo a sua própria necessidade. Cada um sabendo plantar e cultivando a sua comida é que pode sustentar a verdadeira segurança alimentar e oferecer alimento para todos. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, para poder manter toda a energia que se gasta com combustível, com máquina, com soldados, com tudo no fronte onde eles estavam na guerra, eles precisavam prover toda a alimentação do país e não podiam gastar combustível em manter toda essa produção de alimento para sustentar o próprio país. O que eles fizeram? Geralmente as pessoas pensam assim, não, vamos montar um grande sistema de produção de alimento com grandes máquinas, que é o que a gente mais vê hoje, a propaganda, e para tentar alimentar o país inteiro, em grande escala. Não aconteceu isso. Totalmente ao contrário o governo americano fez. Eles chamaram a Horta da Vitória. O que eles fizeram? Começaram a falar para as pessoas, a divulgar por rádio, jornais. Era cada pessoa pegar o seu jardim, pegar o seu gramado, lavrar, plantar o próprio alimento. E o excedente ceder para o vizinho, mandar para o governo, para mandar para os soldados. Ou seja, eles atenderam a demanda do alimento no país, não com um grande sistema de produção de grande escala, como a gente fala hoje do agronegócio. Não, eles montaram um sistema de descentralização, onde várias pessoas estavam plantando os seus jardins e conseguiram atender todo o sistema alimentar, a soberania alimentar do país no meio de uma guerra, fazendo dessa forma, descentralizando a produção. E é isso que a gente tem falado, ou seja,
Nós precisamos aprender a produzir o próprio alimento, nem que seja numa pequena escala, porque a soma de várias pequenas escalas é que vai dar uma escala muito grande de produção, e isso é a base da soberania alimentar. Nossa saúde está diretamente relacionada com essas coisas, o alimento, a água e o ar. É por isso que o pai da medicina, Hipócrates, dizia que o alimento seja teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. É a partir da boca que a gente adoece. É por isso que é tão importante saber cultivar o próprio alimento. Você precisa conhecer aquele tomate. Visualmente você não identifica um tomate que está cheio de contaminantes e um tomate orgânico, mas o seu corpo sabe, porque ele recebe aquelas toxinas e precisa lidar com elas. Porque ele vai responder através de uma alergia, através de uma dor de cabeça, através de uma doença, aquela substância tóxica que impede que ele funcione naturalmente com saúde. Quando a gente vai cultivar o próprio alimento, a gente tem a grande vantagem de ter alimentos saudáveis que a gente mesmo cultivou. Isso é uma coisa que não tem preço, tem o valor mais inestimável do mundo. Algo que cultiva a saúde, algo que dá valor e preserva o nosso tempo de vida, que é o nosso bem mais valioso. O agrotóxico é um inimigo silencioso que chega até a mesa das pessoas sem ela ter consciência disso. Aí a pessoa tem uma alergia, tem uma dor de cabeça, tem problema de estômago, tem problema nos rins, não sabe o que é. Boa parte desses tipos de sintomas e doenças não é que a pessoa esteja doente, na verdade, ela está contaminada. E a intolerância não é com tomate, não é com trigo, não é com isso, não é com aquilo. A intolerância está ligada ao que é colocado no alimento e não o próprio alimento em si. Então essa é a vantagem de tu plantar o que tu vai comer, porque tu tem a garantia que tu está comendo. Como criar saúde? Quando a gente olha para o mundo natural, olha os animais, as grandes florestas, todas as plantas, nós vamos ver grandes sistemas de saúde, grandes manadas absolutamente saudáveis. Os animais e as plantas são saudáveis quando eles estão no seu funcionamento natural, dentro daquela ecologia natural a qual eles pertencem. Da mesma forma, o nosso corpo, ele fica saudável e funciona naturalmente saudável quando nós damos condições para isso. Quando a gente não interfere na saúde natural do corpo, é que ele se mantém saudável. A saúde só é abalada porque a gente interfere no funcionamento natural do nosso corpo. Se a gente quer ter essa satisfação de ter a comida fresca, saudável na nossa mesa, a gente precisa aprender a cultivar o nosso alimento. Você vai se divertir muito fazendo isso. É um assunto interessantíssimo, sempre tem muitas coisas incríveis para aprender sobre o mundo natural e sobre o processo de produção dos alimentos. E você vai realmente se divertir fazendo isso e colher muitos e muitos benefícios. Lê aqui na legenda porque tem um convite interessante, você pode entrar mais nesse assunto e começar a ver o quanto vale a pena você plantar o seu alimento.